Abrir um estúdio sem planejar é a receita fácil para o fracasso. Então, o que você deve observar antes de abrir o seu próprio negócio? Sejam muito bem-vindos, eu sou o Christian da GoImage e você está em mais um Papo GoImage e hoje nós estamos aqui com o grande fotógrafo Fernando Daiprá. Não, peraí, são três grandes fotógrafos. Obrigado pela parte que não toca, mas tá tudo bem. Senão ele já tá com um problema de crise de identidade, autoestima, né, Vanação? Então... fui questionado. Muito bem, Daiprá, tu que já tem essa experiência aí, estúdio não é só um espaço bonito, tu acha? Não. Tu pensa sobre isso? Isso serve para qualquer negócio da fotografia, vai ser, obviamente aqui a gente vai falar sobre estúdio, mas serve para um fotógrafo que quer iniciar em eventos, em qualquer outra coisa. Antes de um lugar bonito, de um estúdio bonito, de qualquer dessas coisas, tu precisa entender que é uma empresa. Então, e às vezes isso até chover um pouco no molhado, né? Mas se tu não encarar o teu estúdio como uma empresa onde ela tem processos, tem regras, tem checklists, tem coisas a serem cumpridas, o teu negócio não vai andar. Com certeza ele não vai andar. E daí, como vocês falaram, o teu sonho vai virar frustração. Com o passar do tempo, com um mercado onde poucas pessoas se destacam e geralmente, ou na sua maioria ou totalidade, quem se destaca é quem realmente é profissional. Porque uma pessoa só com talento, ela chega até um certo ponto. Se ela não profissionalizar esse talento dela, ela quebra e vira frustração, que foi o que vocês falaram. Mas tem um negócio com o estúdio que é meio tipo carro, né? Que é bom, cara, montar um estúdiozão, né? Vamos lá, né? Vamos lá, vamos falar a verdade. Ninguém fala. O que ninguém fala sobre montar o estúdio? Porra, né, velho? O cara pensa, vou montar a recepção, sofazão de couro, um tapetão, não sei o quê, tal. Tem um negócio que mexe um pouco com a autoestima do cara, que o cara pensa, né? Meio que é tipo carro mesmo, né? O cara pensa, pô, o cliente tem que chegar no meu estúdio e ele tem que sentir que ele tá Primeira impressão, claro. E num lugar diferenciado. E não só com isso. Cara, o que eu penso? E aí é onde eu quero entender o que vocês pensam sobre isso aí. Quando a gente pensa no estúdio, a gente pensa num espaço que as pessoas se sintam bem, né? Mas eu, pelo menos, eu penso sempre num espaço que eu consiga fazer tudo que eu sempre sonhei. Em que sentido? Tipo, cara, eu preciso ter um LED aqui, eu tenho que ter uma tapadeira, eu tenho que ter, entendeu? Então, tem tudo isso. E por que eu tô falando isso pra vocês? Quanto disso efetivamente se reverte em dinheiro? Mas agora fazendo a pergunta do jeito tipo assim, cara, não vamos chegar também aqui com um papinho de Rede Globo querendo dizer que, tipo, cara, não faz diferença nenhuma. Pode abrir um estúdio com 2 cartolinas e 2 poltronas da Shopee, que a gente sabe que nenhum de nós 4 aqui compra essa ideia. A gente pode até falar que, monta teu estúdio do jeito que dá, tal. Cara, dependendo do perfil de cliente que tu quer atender, não é assim, a gente sabe. Quero entender de vocês. Aonde que tá o meio termo, entendeu? Como o cara deve pensar nesse momento? A gente está numa fase agora que a gente está gerando muito conteúdo para a GoImage, né? Então, seja das aulas do Academy, seja até do próprio Papo GoImage. E aí, conversando com o mestre Eduardo Vanassi, eu entendi que a gente precisava ter um estúdio melhor aqui, que está em montagem. Então, a primeira coisa que o Eduardo falou que eu achei muito bacana foi a seguinte, dá um tesão pegar e montar o estúdio, né? Agora chegaram 2 R8s aqui, a gente tem Fuji, tem lente, tá? A gente tá montando isso e realmente dá tesão. Mas a pergunta é assim, até onde ele é o preciosismo, né? Tipo assim, quero ter um negócio incrível, e até onde realmente é necessário. E aí que eu volto para a parte anterior, que foi o nosso planejamento estratégico, que é um pouco do que tu falou no início. Cara, não pode ser só um espaço bonito, mas também eu não posso, talvez, botar o pé pelas mãos, porque senão eu vou realmente quebrar. Então, eu acho que o ponto de equilíbrio é assim, o quanto eu planejei antes, pensando em que cliente que eu quero atender. Porque, cara, vamos lá. Se eu vou atender clientes assim, vou me posicionar, por exemplo, no mercado de luxo, eu não posso ter um estúdio chumbrega. Eu vou ter que ter um negócio assim que se molde aquilo. Mas e aí, eu tenho caixa para isso? É um desejo? Eu acho que o primeiro ponto, o ponto inicial para botar um estúdio, seja ele na parte estrutural ou de negócio, é fazer um bom planejamento estratégico que envolve caixa,
envolve entender qual que é o seu tipo de cliente ideal, vamos dizer assim. Claro que quem está começando talvez tenha que atender todo mundo, mas ter uma avaliação também financeira para que tu não meta o pé pelas mãos, né? Tá. Às vezes nem todo equipamento que a gente quer, a gente deve ter, né? Eu acredito que é mais... Eu concordo com tudo que o Duda falou. Se alguém falar diferente, eu acredito que seja um pouco de hipocrisia. Eu acho que quanto mais grandioso, mais impacto tu tiver, melhor. Daí agora vendo de relatos, principalmente do Renato, que é quem eu tenho mais contato, que é quem tá na rua da GoImage, a gente tem muitos clientes da GoImage, né? Eu acho que eu posso falar assim, né, Cris? Não como o Dudão falou, uma cartolina e 2 poltronas, mas com estúdios muito modestos, ganhando muito mais dinheiro do que pessoas com estruturas muito maiores, e a diferença dessas pessoas está onde? Na forma que elas se planejaram para aquilo. Então, de novo, volta à questão de organização. Eu acho que tu pode ter um espaço modesto, porém muito bonito, que seja agradável para as pessoas que estejam aí. Quando essa pessoa chegar no teu estúdio, o estúdio tá pronto para a pessoa ser recebida, ela vai ter uma recepção onde ela vai sentar, que vai ter um café, que vai ter uma água, que vai ter uma bolacha, sei lá. Ter uma sessão com 2 ou 3 fundos de cores que descem da parede. Então, dá pra fazer, e eu vejo muitas pessoas fazendo isso. A pessoa tá começando, ela tem que entender que, se ela está começando, ela vai entrar no mercado. Ela não vai entrar no mercado sendo líder do mercado. Ela não vai entrar no mercado atendendo o público A que ela quer atender. Ela tem que se posicionar para aquele público, mas ela vai caminhar um pouco para chegar até ele. E para isso, de novo, a gente volta para essa questão do planejamento que a gente precisa ter para fazer o seu estúdio, para ele começar a dar dinheiro e ela ir engatinhando, caminhando até chegar onde ela quer chegar. Essa questão que o Daipra falou do planejamento, cara, eu acho que ela é essencial e dá pra gente falar dela de uma forma mais a fundo ainda, sabe? Eu acho que o pior erro de um fotógrafo, independente se ele tem estúdio ou não. E o grande erro é não ser cliente Prime da GoImage. E se você ainda não sabe o que é ser Prime, é um grande pacote de benefícios que a GoImage oferece para todos os fotógrafos, sendo que tem cashback, tem desconto, tem frete grátis, tem acesso ao Gallery, sem contar as aulas do Academy com grandes professores. O Academy que vai levar você do ponto A para o ponto B para você prosperar e lucrar ainda mais com a sua fotografia. Então não perde tempo, assine o Prime e faça parte da comunidade Prime GoImage. O fotógrafo não pode cair na cilada. Pensa comigo, toda cidade tem isso. Aquela tiazinha que vai lá, bota um negocinho com salgadinhos ali dentro, umas balinhas na parede, abre a porta de uma venda nova, assim, abriu a vendinha, o cachorro quente dela, e vai esperar os clientes chegar. Daí tu fica olhando lá semanas, aquela tiazinha lá, com os pastelzinhos fritos lá, e não entra ninguém. Se o fotógrafo fizer isso com o estúdio, achando que, mesmo investindo pra caramba, abrindo o estúdio, botando as poltronas mais sinistras e tudo mais, no centro da cidade fazer assim com a porta, isso não garante nada, velho. Isso é o pior erro que o fotógrafo pode cometer, é achar que o próprio estúdio vai vender a fotografia, sabe? Ah, mas meu Instagram também, já passou a época que o Instagram vende a sua fotografia. Ah, mas o Instagram é estúdio, e aí o estúdio junto. Cara, pode até ser que traga alguma coisa, assim, mas eu acho que o cara abriu o estúdio, ele tem que ter consciência plena do que ele vai fotografar ali e onde estão esses clientes. Onde estão esses clientes? Eu quero dar como exemplo o meu próprio estúdio aqui. Eu aluguei um estúdio, 15 dias, e fiz uma campanha de Dia das Mães. Em 15 dias, eu gastei em aluguel desse estúdio 2 meses do que eu tenho do aluguel do meu estúdio hoje aqui. Só que, cara, eu vendi, sei lá, 5 vezes mais do valor do aluguel do estúdio lá. Aí eu falei, cara, eu posso abrir um estúdio, porque se eu fizer campanhas de Dia das Mães e Natal, esse estúdio se paga o ano todo. Começou por aí, e claro, trago gestantes aqui pra dentro e tudo mais, então eu já abri o estúdio com o plano traçado. Cara, eu vou pegar esses clientes para pagar esse estúdio, para pagar essa estrutura. Mas nesse caso, Pedro, tu é uma pessoa que já tem essa organização, que já tinha um outro estúdio, que já tinha uma história, e daí tu deu esse passo para fazer isso, certo? É isso que eu entendi? Exato. Eu nunca tive estúdio. Eu vi o estúdio como uma oportunidade de baixo custo e muito lucrativa. Ok. Né? Só que assim, ó, daí para uma coisa importante, que o fotógrafo, daí a gente vai acabar indo para outro papo, a gente pode aterrissar de novo na questão do estúdio. Independente se o fotógrafo tem estúdio ou não, ele tem que pensar dessa forma. Claro. Onde estão os clientes que eu quero fotografar? Como que eu vou chegar até eles? Claro. Existe um caminho entre o fotógrafo e o cliente. E foi-se o tempo que o cliente fazia todo esse caminho.
tu tem que ir até a metade do caminho buscar ele, e ele vem na outra metade do caminho. E aqui no Papo GoImage, nas aulas também do Academy, a gente mostra várias e vai mostrar, já mostrou e vai mostrar várias estratégias para encurtar esse caminho entre o cliente, o público-alvo ideal, o cara que vai trazer dinheiro para dentro da empresa, e o fotógrafo, para vocês dois se encontrar no meio do caminho. Como vocês sabem aqui, você que é fã da GoImage de carteirinha, o like a gente não pede, a gente conquista. Mas também a gente gosta de pedir umas coisinhas para você. Então se você tá vendo esse vídeo, não deixe de dar o like aqui embaixo. Se inscreva no canal da GoImage, cara. O canal da GoImage está em crescimento, um crescimento exponencial. E isso é muito por conta de você que tá aqui nos assistindo. Então a gente quer ver não só você assistindo aqui, como a gente vê os views aqui do canal bombando, mas também todas essas métricas de inscrição e like. Então faz essa força pra gente, faz essa moral e deixa o teu like aqui para nós. Vanação, deixa eu perguntar para vocês aí, Vanassa, tu que teve bastante tempo também, Estúdio 7, que foi referência a nível nacional e criou aí muitos outros estúdios. Eu lembro que o Estúdio 7, ele teve um tempo que era no bairro Rio Branco, que é um bairro não tão central em Caxias, depois teve ali em São Pelegrino também, né? E a localização, hoje em dia, ainda a localização, ele é um fator determinante. Quando eu falo localização, assim, eu falo região central, o fotógrafo que quer montar, ele precisa se preocupar em ser central, precisa se preocupar em ter um bom acesso. Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? A localização importa, afinal das contas, ou isso hoje em dia não faz mais tanto sentido? A localização do estúdio, ela importa em função do público. E deixa eu explicar. Exatamente. Aí, ó, tá vendo? Não, o velho não tá tão mal assim, exatamente, né? Exatamente. Olha só. Um vai de ônibus, um vai... Exatamente. Se eu tenho o caso, por exemplo, lá da saudosa dona Odete, né? E o Odacir. Cara, um estúdio, no caso deles, que era um estúdio mais voltado para fotografia industrial, né? Fazia todo sentido no local que era numa perimetral, fácil acesso, fácil de chegar com caminhão, fácil de chegar. E assim, ó, hoje a gente tem outros tipos de estúdio que é pro pessoal que faz foto e vídeo. O cara que faz produção de conteúdo. O cara que faz produção de conteúdo, vou pegar um exemplo, os guris da Âncora aqui em Bento, né? Eles têm o estúdio deles, né? Eles fazem foto e vídeo, eles têm o estúdio deles. É lindo o lugar, mas é uma casa numa subida de morro. Então, para eles hoje, como eles atendem marcas como Tramontina, marcas grandes, quando os caras chegam lá com freezer, com panela, com isso, vira uma desgraça, cara. Tem que parar a rua para poder entrar com o caminhão, para descarregar as coisas, né? Então, tem muito em função do que eu vou, com quem eu vou trabalhar. Nós, por exemplo, a gente tá querendo sair daqui, porque a gente tá com muita gente, já tá em 14 pessoas, a gente tá crescendo muito, a gente quer um ponto diferente, né? Pra gente atender os médicos, pra gente atender os dentistas, né? Se a gente tiver num ponto, como aqui em Bento, na Planalto, se a gente tiver num bairro nobre, isso com certeza vai fazer diferença no futuro para prospecção de novos clientes, né? Quando eu falar para um médico, para ele, cara, vamos lá, vamos gravar um podcast, vamos fazer umas fotos para a tua campanha desse mês, né? Que a gente tem uma agência de marketing também. Ele com certeza vai ficar mais feliz, mais empolgado em levar um colega dele de profissão, que pode vir a ser meu cliente em seguida, se tiver num ponto bacana, próximo de um café top, que a gente pode fazer, entende? Então, eu acho que faz diferença em função do público. Se eu quiser fazer um estúdio mais de porta a porta, coisa mais parecida com o Estúdio 7, volume de trabalho, eu teria que estar próximo, por exemplo, de uma parada de ônibus. Então, eu acho que sim, faz muita diferença a localização do estúdio em função do público, né? Tem muita gente, o cara que tem um estúdio, faz fotografia sensual, e se ele tiver num bairro, tá tudo bem. Se ele tem um estúdio bom, bem montado lá, porque o cliente vai até lá e não se importa com isso, né? Então depende efetivamente do perfil de público que eu vou querer atender. É assim que eu penso. Eu acho que eu posso completar aqui, Cris, pela minha experiência enquanto fotógrafo, pelo público que eu atendo, eu sempre pensei isso, exatamente como o Vanassi colocou. E tu pode ter um estúdio, tu quer começar, mas tu não tem uma grande estrutura, tu não tem um grande investimento para fazer na tua sala, tu não tem como ter um grande estúdio, mas talvez é mais inteligente tu começar num prédio que seja numa localização mais nobre, com uma estrutura mais nobre de portaria, de recepção, e ser uma sala menor, porém uma caixa branca mais modesta, aonde tu vai trabalhar a tua iluminação, 1 a 2 iluminações, com 1 ou 2 fundos, mas ser mais nobre para atingir o público que tu quer, mas também tu pode errar em fazer isso, porque eu quero fazer isso, mas eu vejo a galera falar muito de volume.
Se tu botar o teu estúdio num prédio como esse, quem vai te dar volume, a inversão de risco, que funciona e funciona muito, pode se sentir um tanto quanto acanhado e fazer com que essas pessoas não vão até ti, ou que elas, ou o teu preço não é condizente. Por exemplo, eu vejo aqui esse erro em fotógrafo muito. O cara se vende, eu vou levar um pouquinho pro casamento, tá? Que é onde eu trabalho mais, mas serve para estúdio. O cara se vende muito bem e realmente tem um trabalho muito bom. E quando tu olha o preço desse cara, é muito baixo. Não é baixo, é muito baixo perante os outros. A pessoa não vai. A pessoa vai falar, cara, esse cara não pode ser bom do jeito que ele tá falando, cobrando isso. A conta não fecha. Outro exemplo de estúdio, eu trabalhei no Foto Itália, como o Vanassi falou, e o Vanassi tinha o estúdio lá na Perimetral, aqui em Caxias, é uma cidade grande, e fotografava produto. Lá, como o Vanassi disse, era estratégico tu ter entradas e saídas de caminhão. Mas a Foto Itália tinha mais sedes. E ainda tem uma sede no centro de Caxias do Sul, na frente de 2 escolas, onde movimenta muitas crianças, 2 escolas particulares. E hoje eu não sei mais como tá isso, mas talvez em algumas outras cidades menores isso ainda funcione mais. Mas, cara, o mês de fevereiro, por exemplo, a gente passava o dia inteiro fazendo 3x4, porque a criançada da escola que entrava precisava de foto. Não só isso, além de ser na frente de 2 escolas, esse estúdio, ele é exatamente atrás da principal igreja da cidade. E o que tem nessa igreja? Tem batizado, primeira comunhão e crisma. Qual que é o estúdio que atende? É o Foto Itália. E isso dá muito dinheiro. Então, eu quero focar em atender esses eventos. Aonde eu tenho que estar? Eu tenho que estar próximo da paróquia que eu vou atender. Porque as pessoas que frequentam aquela paróquia, em tese, são desse mesmo bairro. Então, para eles escolherem as fotos, vai funcionar melhor. Então, o ponto, ele é totalmente estratégico. Tu vai trabalhar com um volume muito grande, inversão de risco. Cara, tu tem que estar na área mais central possível, próximo de um ponto de ônibus. E não tem problema nenhum, porque muitas vezes o cara fala, mas o fulano faz inversão de risco, não sei o quê. Eu tenho meu estúdio aqui na região nobre e tal. Vai ver no final do mês quem tá ganhando dinheiro de verdade. O da Epra, se tu procurar no Google a definição de gringo da serra, vai vir a foto dele, né? É bom, viu, da Epra falando, né? E se você não conhece o ecossistema da GoImage, prepare-se porque você tem inúmeras ferramentas que vão ajudar no seu dia a dia de trabalho, como ferramentas como o Academy, como o GoImage Pay, se você quiser mandar links de pagamento com taxas incríveis, o GoImage Pay está aí para isso, além do GoImage Gallery, ou seja, você tem tudo em um só lugar, além, óbvio, né, dos grandes produtos que a GoImage já faz, que são os produtos impressos como álbum, fotografias avulsas e mais. Então, entra no site da GoImage, conheça o nosso ecossistema e fazer parte da comunidade GoImage Prime. Então, pessoal, a grande pergunta, então, que a gente tem que resumir é o seguinte: ter estúdio hoje ainda vale a pena ou é só vaidade? Acho que vale muito a pena ter estúdio. Se tu focar em trabalhar com o público de estúdio, tem muita gente fazendo. Em cidades maiores, nós aqui em Caxias, não que seja muito grande, né? Eu tô na dúvida de abrir ou não abrir um estúdio. A grande maioria das cidades com, sei lá, 70, 80 mil habitantes, com certeza tu acha um estúdio para alugar e fazer alguns testes inicialmente, se tu quiser. Eu acho que não fotografar em estúdio é deixar dinheiro na mesa. E fala aqui um fotógrafo de evento que fotografa todo o final de semana evento, mas que durante a semana faz muito estúdio. Muito. Desde gestante, retratos corporativos. Eu não vou pra linha de criança, mas eu tenho uma segunda marca, onde eu tenho uma sócia que ainda toca esse negócio e fotografa infantil. Eu acho que não fotografar estúdio, de novo, é deixar o dinheiro na mesa. Eu acho que nunca antes na história desse país a fotografia de estúdio foi tão desejada pelos clientes. Eu conheço alguns fotógrafos, isso acontece comigo, né? Eu faço externo e estúdio, e a maioria dos meus clientes vem querendo o estúdio, sendo que eu divulgo mais o externo. E alguns amigos meus, fotógrafos que só fotografam ensaios externos, me falam que, cara, como as pessoas vêm procurando estúdio. A referência é estúdio. Então, que eles mandam, eu quero fotos assim. Então, eu acho que a fotografia de estúdio tá muito mais pop do que já teve nos últimos, 5, 6, 7 anos na fotografia, pelo menos aqui na minha região. Eu acho que é tudo, Pedro. É uma questão de vaidade. As pessoas compram se sentir bonitas. E o estúdio proporciona isso. Tu tá num ambiente externo, tu aí na praia, tá legal, mar, montanha, tu faz umas fotos incríveis.
Mas muitas vezes essas fotos evidenciam a pessoa que tu tá fotografando, mas também muito o externo, né? A paisagem do lugar, e que é muito legal, que é bacana, eu faço também. Mas o estúdio traz essa questão de valorizar a pessoa. E a gente nunca teve tantas pessoas se cuidando tanto de autoestima, e a gente é só olhar para a área de estética, a área que mais cresce, o Vanassi sabe disso, e vocês cuidam disso, e cara, e harmonização, e cabelo, e dente, faceta, e botox. Cara, a pessoa tá fazendo tudo isso, ela tá se cuidando, ela quer evidenciar isso. E qual o melhor jeito para fazer isso? Cara, na fotografia de estúdio, é uma luz bonita, é um lugar controlado, onde a pessoa vai se sentir bem, ela não vai necessariamente estar correndo no meio do mato. De novo, é legal, mas o estúdio traz essa questão de vaidade, de cuidado. Inclusive, nós vamos gravar outro vídeo sobre o que você deve fazer depois que abrir o estúdio. O que eu faço para que a coisa ela funcione? Quais são os cuidados básicos e tal? Então fica de olho na parte 2 desse vídeo, que é o pós. E aí, não é vaidade? É funcional, tal? O que acontece depois? Claro, gente, essa é a nossa opinião. Quero saber o que você pensa sobre o assunto. Concorda, não concorda, sem corda, o que quer que seja. Comenta aí nos comentários, deixa aí abaixo o que você pensa. Dúvidas, coloca aí que a gente responde todas. Tem mais 2 vídeos relacionados que estão aparecendo aqui do lado. E eu vou ficar enrolando um pouco aqui, mostrando o símbolo do Prime, para você ter tempo de clicar neles. Provavelmente a parte 2 deve estar aqui, a Maria Rita deve ter colocado, para você clicar e ir lá assistir logo depois desse vídeo aqui.